O mês de agosto é dedicado à promoção e ao incentivo do aleitamento materno chamado de Agosto Dourado. Confira agora a entrevista com a pediatra integrante da Sociedade Brasileira de Pediatria, Ana Paz. Cerca de 170 países celebram a Semana do Aleitamento Materno, que vai do dia 1º de agosto até o dia 7, como iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. No Brasil é celebrado o Agosto Dourado, pois a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Durante a nossa conversa virtual, doutora Ana mencionou sobre os benefícios do aleitamento materno. Hipócrates já falava, né, de que o nosso remédio devia ser o nosso alimento e que o nosso alimento devia ser o nosso remédio. Em relação, particularmente falando em relação ao aleitamento materno, durante 9 meses, né, a gente espera que seja sempre 9 meses, às vezes é antes, o bebê se alimenta dentro do ventre materno, dentro do útero, através do cordão umbilical. Então, ele se alimenta 24 horas por dia através do sangue da mãe. Quando o bebê sai da barriga, ele vai receber esse mesmo leite, que é o filtrado. O leite materno nada mais é do que um filtrado do sangue, retirado da parte vermelha. Então, toda a parte de proteção para esse bebê e nutrição, até que ele esteja adaptado a esse novo mundo, vai ser suprido com leite materno. Daí porque o bebê precisa mamar sem horário fixo, sem horário pré-determinado, porque na barriga ele tinha uma continuidade sempre, desde sempre. Quando o bebê nasce, ele não entende ainda que está fora desse mundo e ele vai pedir, ele vai solicitar esse leite durante várias vezes por dia, porque ele não tem a menor noção do que é um horário. Agora, quando o bebê nasce, a mãe tem o colostro, né? Eu queria que você definisse o que é o colostro e por que ele é definido como a primeira vacina do bebê. O colostro é o leite que vai, né, do parto até os 7 dias pós-nascimento. Ele é um leite que tem características especiais. É muito rico em proteína, porque ele tem um volume reduzido e a proteína traz saciedade. E ele tem uma gama imensa de fatores de proteção. A IgA, por exemplo, que é uma imunoglobulina, no primeiro e segundo dia de vida é o momento que ela está mais alta durante de que todo o período da lactação. Então, ele é em volume pequeno, porque ele é concentrado. O bebê, quando nasce, tem um estômago muito pequenininho, mais ou menos do tamanho de uma agude, né, de uma cerejinha. Então, esse pouco volume que é produzido pelo colostro é suficiente para saciar a fome do bebê, a sede do bebê, e riquíssimo também, não só nos fatores de proteção, mas em água e todos os outros nutrientes, chamando a atenção que ele tem um teor maior proteico. Quais são os maiores erros cometidos, digamos, pelas mães no momento da amamentação? Na realidade, assim, eu não diria nem que os erros são cometidos só pelas mães. Existe uma dificuldade hoje muito grande de profissionais que orientem essas mães. Porque se a mãe recebe uma orientação adequada, a chance dela acertar é muito maior. Se eu vou viajar para um país desconhecido, se eu conheço aqui o mapa daquele país, se eu conheço os locais, pontos turísticos, restaurantes, eu vou aproveitar muito mais daquela viagem. Então, assim, eu diria que existe um grande impacto negativo da amamentação quando a mãe não recebe orientação no pré-natal sobre aleitamento. A maioria das mães não recebe essa orientação e também não tem as suas mamas examinadas. Às vezes a mãe tem uma alteração na mama. Tem um mamilo que é para dentro, tem um mamilo que é plano. E a mama dela nem sequer foi examinada na gravidez. Então, ela vai fazer algo pela primeira vez, né, sem nenhuma orientação e com muitas dificuldades, às vezes pós um parto difícil, pós uma cesárea, ela está sentindo dor, se sentindo segura e a solução que é apresentada para qualquer dificuldade é oferecer uma fórmula. Então, daí começa todo o processo de dificuldade maior. Porque no momento que eu prescrevo uma fórmula, sem necessariamente ter uma indicação, essa mãe vai se sentir cada vez mais desempoderada e vai achar que a produção dela de leite não é suficiente. Ana, os bebês devem ser amamentados até que período? A Organização Mundial de Saúde hoje preconiza que os bebês devem ser alimentados de 0 a 6 meses exclusivamente. Aqueles bebês que nascem prematuros, então bebês que nascem, por exemplo, com 30 semanas de idade gestacional, ele vai ter os 6 meses de aleitamento e mais 10 semanas
de aleitamento que ele precisaria para completar a maturidade dele inicial. A partir daí, dos 6 meses, a criança deve ser alimentada com o aleitamento materno e mais uma dieta complementar saudável, não necessariamente outro tipo de leite, e deve ser mantido até os 2 anos ou mais. Esse mais fica por conta da mãe e do bebê. Tem problema amamentar até os 3, 4? Não. Isso está sendo prazeroso para a mãe? Isso é o desejo do bebê? Então, isso precisa ser discutido. As mães, às vezes, cansam de amamentar, às vezes a mãe não quer, às vezes o bebê não quer mais após os 2 anos, e o desmame deve ser conduzido de uma forma tão saudável quanto o período de amamentação. Eu gostaria de deixar uma mensagem, né, não só para as mães, né, que elas possam curtir esse período que é único. Quando elas se dizem cansadas, eu geralmente lembro a elas, mas são 6 meses só, passa muito rápido, né? E geralmente vai deixar saudar esse período de alimentação exclusiva. E para os profissionais de saúde, sobretudo, que a gente precisa realmente promover, apoiar e proteger a amamentação.